os trabalhos. Muito bem, então, um bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente. O pessoal que está chegando já está aqui. Ó, a Ali, fisioterapeuta, maravilhoso, baita ferramenta que pode te ajudar. Ali, eu mesma fui, fui paciente muito tempo antes de entender, né, essa conexão do sutil com o concreto, né, do nosso corpo sutil com o corpo concreto e entender quais eram as reais raízes dos sintomas que eu tinha por muito tempo. Eu já conto essa história para vocês, né? Mas para quem está aqui, profissional da saúde, terapeuta, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande honra ter vocês aqui, porque vocês entenderam já, né? Se vocês estão aqui comigo nesse momento, é porque vocês já compreenderam que a alopatia, só aquilo que nos ensinam lá na faculdade, no nosso curso, na nossa formação, sozinho não está mais dando conta do que está chegando para a gente ao longo dos últimos anos, né? Eu diria, né? Por um bom tempo até foi, vamos dizer assim, entre aspas, fácil trabalhar, né? No sentido de prescrevia o remédio, o paciente melhorava, tudo bem, doutora, tô ótimo e tal, e assim ficava, né? Mas de um tempo para cá, a percepção, não sei vocês me falem aí, né? Qual é a percepção de vocês relacionada a isso, mas ficou muito claro para mim que só o entendimento da medicina tradicional, da caixinha, da causa, efeito, da ação, reação no corpo e abafar aquela reação com um remédio não estava mais dando conta para os pacientes, né? Pacientes que chegavam com sintomas recorrentes, né? Dores, basicamente, de todos os tipos recorrentes, e que você faz seu trabalho, você faz o que a faculdade te ensinou, e aquilo surte até um efeito por um tempo. Mas depois de um tempo, aquilo não funciona mais, né? Depois de um tempo, o paciente volta para você com o mesmo sintoma. Ele volta para você do mesmo jeito, né? Ou às vezes até pior, né? Melhora um tempo e depois piora. Não sei como é que é para vocês isso aí. Como é que tem sido para vocês? Vocês têm percebido isso? Ou não? A coisa vai bem? Ou é vamos dizer assim, uma fatia selecionada de pacientes em que isso acontece? Como é que está sendo para vocês isso aí? Se quiserem, pode mandar aqui no chat para mim. Mas, por exemplo, fisioterapia eu acho que é um bom exemplo disso, né, Ali? Como eu te falei, eu mesma fui essa paciente. Nossa, cansei de ir e vir, de melhorar por um tempo, ficar boa, né? Não tinha nada, né? Mas depois de um tempo incorria no mesmo sintoma. Que sintoma era esse? Dor cervical do lado esquerdo, sempre a mesma dor, sempre do mesmo jeito, 3 ressonância normal, nada, né? Nem no ombro, nem no pescoço, né? A síndrome miofacial, dita, né? Que até infiltração eu fiz para isso com um ortopedista e nada. Melhorava um tempo, piorava. Melhorava um tempo, piorava. Quando eu entendi que não se tratava de músculo, de fáscia, de tendão, mas sim de ânimos negativo nas minhas costas aqui. Aí você hospital, mas quem é o ânimos negativo? É uma figura psíquica. É uma figura da nossa psique. É, Mas que número que você já tá já? né? E dentro de nós, ele funciona como? Ele funciona como um guardião, mas que na hora que a gente está saindo do trilho, está sobrecarregado em demasia, né? Exato, está sobrecarregado em demasia, ele vem nos tirar daquele lugar. Mas como é que ele tira? No sistema bruto, né? É assim, ó, sai daí, isso aí. Não é para você isso aí. Você tá trabalhando demais, você tá fazendo coisa demais, você tá assumindo coisas que não são tuas demais, né? Então ele vem e dava aquele recado para mim constantemente. E eu, né, totalmente inocente de tudo para esse mundo sutil, não entendia nada, né? Travada no livro, travada fechada naquilo ali, não conseguia perceber que eu podia fazer quantas vezes eu quisesse a físio, eu podia quantas vezes infiltrar, eu podia fazer tudo, eu não ia sair daquilo se eu não conversasse com ele em mim, com o ânimo dentro de mim. Ó, a Ali mandou ali, ó. Com certeza, necessário demais outras ferramentas. Perfeito. Tanto é, Ali, que, você veja, isso aconteceu comigo e isso tem acontecido com vários profissionais, com vários colegas que vêm percebendo no próprio corpo ou nos próprios sintomas a não resolutividade
que a alopatia está trazendo, né? Ela ajuda, claro que ajuda. Se tem uma doença anatômica ali, né, vou dizer assim, materializada, tem que tratar? Claro que tem que tratar, lógico, é mandatório. Mas a questão é, talvez você trate aquilo, talvez aquilo melhore um tempo, mas e a causa base? E a real causa base daquilo? E a raiz daquele sintoma, daquela doença? Aonde está aquilo, né? E aí eu comecei a me perguntar, na dor, claro, né? Baseado na dor, como é nos 90% da população, eu comecei assim, mas não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a entender aquilo. A partir do momento que eu entrei em contato com isso, com essas figuras psíquicas, com o Jung, com o entendimento dos sonhos, sempre sonhei bastante, nunca dei bola, né? Mas agora eu entendo, né? Sempre comecei, entendi, pode ser que seja isso, isso, isso. E aí comecei a ligar os pontos, aí comecei a entender isso, tive o acesso a isso. Aí eu falei, peraí, isso aqui funcionou para mim. Eu melhorei, não tive mais nada praticamente. Muito raramente eu tenho dor hoje. A dor que eu tenho hoje, eu já sei o que que é. É o ânimo negativo, é a sobrecarga que eu estou tendo para comigo. Então, na mesma hora eu falo, opa, peraí, já entendi, já entendi. Onde é que eu tenho que largar? Na mesma hora eu já faço isso, né? A gente vai adquirindo maestria, né? Claro, ao longo do tempo. Então, para mim, foi isso. Aí o que aconteceu? Cada vez mais chegavam pacientes para mim. Assim, dor nas costas, fibromialgia, né? Espectro, né? Espectro de fibromialgia, né? Porque não fechava diagnóstico, né? Tinha um pouquinho de alteração, né? Enzimática, tinha um pouquinho de alteração em um marcador ou outro, mas não era aquela coisa cuspida, escarrada, né? Só que a pessoa tinha dor, a pessoa tinha a doença, o sintoma da doença, mas não fechava o diagnóstico, era o espectro. E aí eu comecei a entender, nossa, será que tem padrões de comportamento, padrões mentais, ou padrões até de campo, conectivos, que estão levando essas pessoas para esse adoecimento? E aí eu comecei a perguntar para elas. Eu comecei a, óbvio, aqueles pacientes que davam abertura, eu comecei a entender como fazer uma anamnese daqueles pacientes, uma anamnese sutil, simbólica, para além da física. Como achar os padrões comportamentais que levavam mais ou menos para os mesmos sintomas aqueles pacientes. Padrões de personalidade, padrões arquetípicos mesmo, né, de arquétipos da nossa psique que se manifestavam naquele dia. E eles nunca nem tinham ouvido falar nisso, e eu, óbvio, a gente nem fala isso diretamente para eles, né? Mas eu comecei, eu consigo estruturar isso aqui em um método. E aí nasceu a medicina simbólica, lá de dentro dos consultórios offline, onde eu trabalhava. E aí eu estruturando esse método, óbvio, comecei a trabalhar em cima daqueles pacientes que vinham para mim. E o que que começou a acontecer? Resultado, resultado, resultado. Nossa, doutora, verdade. Nossa, uau. Depois que a senhora falou isso para mim, eu cortei com aquela minha vizinha que estava me enchendo a paciência lá. Nossa, minha dor sumiu. A minha dor de cabeça sumiu. Excesso de controle, né? Sumiu. Quando eu parei de achar que eu tinha que fazer tudo para todo mundo, as minhas dores articulares diminuíram. Né? Nem parece que eu tinha que tomar corticoide 5 meses, né? O paciente falando para mim isso, né? Por quê? Porque, tem artrite reumatoide, tem espectro de fibromialgia. Não, o que que a pessoa fala? É uma Deméter na sombra que a gente fala, né? Um arquétipo, né, da deusa que entrega tudo, da deusa, né, grega que leva a fertilidade a tudo e a todos, mas que esquece dela mesma. E aí ela adoece, né? Isso é um padrão, né? Se for ver, o espectro de fibromialgia, o espectro de doença osteomuscular, das mulheres, meia idade, né? Ou idade um pouquinho mais avançada, eles passam pela Deméter na sombra. Não adianta, né? E como é que resolve isso? Tem que tirar a Deméter da sombra, tem que tirar essa deusa da sombra. Então, eu comecei a linkar esses pontos e falar, gente, uau, isso aqui funciona. E aí, depois de quase 4 anos fazendo isso no offline, eu trouxe isso aqui para online, abrindo, né, o nosso canal de comunicação, o primeiro canal do Instagram, que é o Medicina e Simbólica. E aí eu comecei a fazer isso, a parte terapêutica, com os pacientes mesmo aqui, no online, e os resultados começaram a vir aqui também. Por quê? Porque esse desbloqueio, ele é mental. Você consegue trabalhar isso no teu paciente mentalmente, e depois, claro, isso vem do corpo, né? E aí, obtendo esses resultados, o que começou a acontecer? Começaram a chegar colegas, começaram a chegar
colegas médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Além de pessoas de todas as instâncias mesmo, né? Mas começaram a chegar as próprias dores. Por isso o nome dessa mentoria é Vortex Q. Eu já vou explicar para vocês. Elas começaram a chegar com as próprias dores, que, incrivelmente, eram muito semelhantes às coisas que tinham acontecido comigo lá atrás. E aí, o que começou a acontecer? Elas começaram a melhorar, a gente começou a fazer o processo terapêutico com elas normalmente, e aí elas viram que, nossa, cara, isso eu consigo levar para o meu trabalho também. Eu consigo fazer a pessoa enxergar nesse ponto, nessa ramificação, desse jeito, aqui assim. E aí, as pessoas começaram a se interessar pelo método, pela metodologia da medicina simbólica. E aí, disto, veio esse chamado para trazer os profissionais da saúde nesse setting que eu chamo, que se chama Vortex Q. O que? Chiron, né? Quem é Chiron? Chiron é um arquétipo do centauro grego. Ele é o curador ferido, o arquétipo dele. Ele é o curador, ele é o predecessor da medicina, né? Vamos dizer, resumidamente, a história dele ele foi, vamos dizer, abençoado / amaldiçoado com a imortalidade. E ele era o filho renegado, né? E ele tinha uma ferida. E a ferida dele era uma ferida grande, que ele mesmo, pelo fato de ser imortal, ao longo de todo aquele tempo, ele foi trabalhando em cima da cura daquela ferida. E um belo dia ele conseguiu entender e melhorar muito a própria ferida. E a partir daquele momento, outros enfermos vinham buscar a ajuda dele e ele curava essas pessoas com o mesmo método que curou a ferida dele. Então, Chiron é o arquétipo do curador ferido. E o que eu vi aqui chegando para mim ao longo de todo esse período, e eu também, óbvio, me considero, né, assim, curadores feridos. Curadores que entendiam o seu chamado, entendiam a sua missão em ajudar, mas viam que o resultado não vinha como eles queriam, ou seja, podia melhorar muito, né? Por quê? Porque existem mais coisas do que só esse corpo físico de carne aqui, e que impactam, sim, nesse corpo de carne aqui, na última instância, né? E aí essas pessoas começaram a chegar para mim também. E feridas, claro, né? E que precisavam de um auxílio naquela estrada para curar a ferida delas. E a partir daí, então, elas quiseram levar isso para o mundo. E aí se instituiu, então, esse chamado, esse chamamento da Vortex Q. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas baseado no que você está falando isso, né? Com que experiência você está falando isso? Então, bom, estão me apresentando aqui para vocês. Eu sou a Carla Menini Stahlschmidt, sou médica há 21 anos, professora e mentora já há 17 anos e fundadora da Medicina Simbólica através dessa história que eu contei resumidamente para vocês. Então, isso começou comigo, eu como paciente, case número 0, né? Tendo feito todo esse estudo, por quê? Porque eu não aguentava mais, né? Não aguentava mais de dor. Eu tava não era nem uma encruzilhada, era no abismo mesmo, né? Era nigredo, indo para baixo mesmo, princípio alquímico, né? Indo para esse lugar. E aí eu consegui entender isso, consegui resolver em mim, consegui aplicar nos meus pacientes do offline e trouxe isso para o online nesse formato dessa metodologia estruturada. Então, primeiro, deixa eu perguntar para vocês, tá fazendo sentido isso tudo que eu tô falando para vocês até esse momento? Como é que é para vocês? Vocês se sentem assim por vezes? Com algo que precisa ser otimizado ou que eu preciso trazer além para o meu doente, porque só isso não tá dando jeito, né? Aquela dona Fulanita lá, dona Juscelia, que chega lá com a mesma dor, né? E ela vai, melhora uns tantos, 3 meses ela fica longe da físio, depois ela volta, né? E assim vai indo, né? Total sentido a Ali mandando. Olha só que interessante. Não, é incrível, gente. É como eu digo, quando a gente começa a acessar esse material, a gente não está só aprendendo, a gente está relembrando. Não existe coincidência para isso aqui. O que existe é sincronicidade. Ou seja, se você está aqui, tem um chamado que está acontecendo nisso aí. Tem algo que está te movendo para cá. Por quê? Porque possivelmente a tua alma está se relembrando de coisas que você já fez em algum momento lá atrás, como foi comigo e como é com aqueles que chegam nessa egrégora aqui, né? Então, gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês só para mostrar
alguns dos princípios, né? De como funciona, como é que isso se entrelaçou dessa maneira e como é que a gente consegue entender e ver sentido nisso no momento em que a gente trabalha dentro da medicina simbólica. Deixa eu abrir aqui só para vocês. Estão vendo a tela, gente? Deixa eu puxar o chat aqui do ladinho. Vou deixar ele aberto aqui. Isso aqui. Beleza, aqui. Certamente, exato. Não é à toa, gente. Não é à toa. Não existe coincidência. Para o nosso amigo amado Jung, não existe coincidência. Então, olha só, para vocês entenderem, então. Como é que comecei a juntar os pontos aqui, né? Dentro da medicina simbólica. Então, a gente trabalha com alguns pilares essenciais. São eles. Os sintomas, vamos dizer, são os sintomas recorrentes, que é o que traz o paciente geralmente, é onde a gente começa a puxar esse fio, a gente faz o caminho de volta, né? Do que veio para o corpo físico, e a partir do que está no corpo físico, a gente faz o entendimento daquilo que está antes, está lá em cima, para daí sim a gente acessar a real cura psíquica desse paciente, não é? Então a gente trabalha com o entrelaçamento de sintomas e sonhos, os sintomas atrelados a esses níveis de investigação e os sintomas e sincronicidades associados, certo? E aonde isso tudo converge? Então, isso converge em um ponto específico, agora falando da parte mais técnica, em um ponto específico, que é hoje isso é uma especialidade para vocês entenderem, assim, isso já está no físico, já tem artigo, já tem cientista estudando, gente colocando no papel para aqueles que são os santomés, né? Para aqueles que precisam ver para crer, né? Que é a neuropsicoimunoendócrinobiologia, ou seja, é a junção de 4 subespecialidades que entendem quais são os meios de materialização de determinadas cadeias de reação que vão levar aquelas células ao sofrimento e com o sofrimento crônico vão materializar, né, algo naquele lugar que daí geralmente é uma doença, né? Então isso funciona numa cadência, né? E o nosso papel aqui é tentar entender a raiz de onde isso começou, para quê? Para que a gente consiga acessar esse lugar, literalmente cortar uma pela raiz, né? E não ficar dando o band-aid, colocando o band-aid no sintoma, né? Tá com dor epigástrica, gastrite, né? Nossa, queimação, não aguento mais. E faz 3 endoscopias. Dona Fulana, sua endoscopia não tem nada, é da sua cabeça. Tá, mas o que da cabeça, né? Aí a ansiedade, aí ela vai no psicólogo, no psiquiatra, aí vai lá, faz o tempo de tratamento, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, piora. Fica, ai, nossa, ótima, doutora, tô zerada, né? Aí para de tomar o remédio, mas continua naquele mesmo padrão. E qual é o padrão, geralmente, para isso, né? Para dor epigástrica, epigastralgia, é calcinátil, né? É a operação do fogo, a gente fala. Então, qual é o padrão para isso? Uma vez que não tem uma úlcera, não tem uma gastrite, não tem nada. O que acontece ali? Aí ela tem um filho, por exemplo, e esse filho desandou na vida e não fez o que ela achava que tinha que fazer. Não fez a faculdade que ela achava que tinha que fazer. Ou seja, não atendeu a projeção daquela mãe, por exemplo. Mas ela não aceita isso, ela não admite que tinha que ser do meu jeito, né? O que é isso, gente? Isso é o ego querendo algumas coisas que não estão de encontro ao seu caminho do self. Não é nem do seu filho, é o seu caminho do self. Tudo esse exemplo da realidade, tá, gente? Da vida real. Então, o que acontece? Quando é assim, aqueles desejos do ego, que não estão de acordo com o self, o que a nossa psique faz? A nossa psique dá um jeito de torrar eles, né? Queimar, pulverizar. Aquilo não serve, não vai te ajudar. Só que a gente não entende isso. A gente não entende isso. Então, primeiro, como é que isso começa a acontecer? Sonhos. Sonhos. Sonhos com fogo, incêndio, explosão, etc. Tô nem aí para isso, não lembro nem do meu sonho, etc. Aí o que começa a acontecer? Vem para a matéria. Como que vem para a matéria primeiro? Sincronicidades. Queima o arroz 3 vezes na semana. Queima o pão 4 vezes no mês. Queima Oi! queimaduras que chegam e famoso do nada acontecem com a pessoa, né? E se ela não entende por último, o que começa a acontecer? Esse tipo de situação começa a vir para o corpo, né? Vem como isso? Queimação, pirose, dor de estômago, refluxo. E aí aquela história, faz 3 exames. Não... Aí você fala, mas isso vem com passe de mágica? Não, gente. Isso tem uma explicação. Qual é essa explicação? Circuito adrenérgico ligado.
Adrenalina bombando, né? Adrenalina bombando, adrenalina na cabeça da pessoa, fazendo o quê? Liberação de cortisol, aumento de frequência cardíaca, ou seja, aquele estado inflamatório. O que acontece em contrapartida? Nervo vago tem que fazer o trabalho dele para quê? Tamponar aquilo, diminuir essa frequência para que essa pessoa não fibrile, por exemplo, né? Não faça uma fibrilação. Quando acontece isso, o que ele faz? Ele libera o mediador dele, do nervo vago, que é o quê? Acetilcolina. Quando ele libera isso, existe uma ação que a gente fala que é uma ação parácrina, é uma ação quase hormonal, mas no tecido do ladinho, aonde esse nervo se insere. Aonde que ele se insere? No estômago, no final do estômago. O que ele faz de liberação a mais? Ele libera quantidades aumentadas de ácido clorídrico naquele estômago. Ou seja, o que era para ter 100 ml de ácido clorídrico acaba tendo 500, 1 litro, enquanto a pessoa está nesse momento de crise, entre aspas. Ou às vezes não é nenhuma crise, às vezes essa pessoa acorda todo dia assim. Porque todo dia na cabeça dela tá aquela história, ai, meu filho podia estar fazendo isso e não tá. Ai, meu filho tá perdido, não tá. O que é isso? Circuito adrenérgico, direto naquela pessoa. Então, os cientistas hoje, eles conseguem ver isso e traduzir isso para cá, ó. Neuro, psico, imuno, endócrino, biologia. Isso é só um exemplo, tá? E aí, o que acontece? Essa pessoa tem sintoma, essa pessoa vai no médico, o médico pede uma endoscopia e não tem nada. Só que assim, ó, pense tudo isso que aconteceu agora que eu contei para vocês, isso é uma coisa que acontece assim, ó, em um pulso adrenérgico, né? Agora, pense isso 15 dias do mês. Agora, pense isso 6 meses no ano, acontecendo com essa pessoa todos os dias. Agora, pense essa pessoa 5 anos desse jeito. O que vai acabar acontecendo uma hora ou outra? De tanto ácido, ácido, ácido. Uma hora, essa mucosa não vai dar jeito. Uma hora, aquilo ali vai se tornar uma gastrite e vai se tornar uma úlcera. Uma hora vai materializar, entende? Aí o que acontecia lá atrás, há uns 20, 30 anos atrás? Ah, é úlcera, tem que operar. Então, vamos operar, né? O que acontecia depois de um tempo, depois do pós-operatório, uns 5 anos depois? Úlcera de boca anastomótica. Úlcera do lugar que estava costurado. A pessoa tinha que operar de novo. Então, vocês estão entendendo, gente? Isso já é, ó, desde que o mundo é mundo, mas isso foi negligenciado muito, isso foi nos tirado, na verdade, né? Esse conhecimento, esse entendimento do sutil e do concreto e da conexão entre eles foi tirado de nós. Na Idade Média, depois eu explico um pouquinho, mas só para vocês saberem. Então, assim, o rolê desse entendimento, ele vem disso. Ele vem desse cruzamento aqui. Vocês viram que eu passei pelas 3 coisas aqui, já quando eu dei esse exemplo da dor epigástrica. Confere? Então, muito bem. Então, a partir do momento que a gente tem como um dos pilares do nosso entendimento aqui, a neuroimunopsicoendocrinologia, a gente consegue estratificar isso em níveis de investigação. E como eu vou falar, muita gente me pergunta, ah, mas é a medicina germânica? Não é. Ah, mas é medicina oriental? Não é. Ah, mas é medicina ayurveda? Não é. A gente tem pedaços disso entruncados aqui, por quê? Porque eles convergem para a mesma coisa, né? Esses pedaços, eles convergem para a mesma coisa, que é o entendimento do corpo físico, ou seja, do corpo, da mente e do espírito, né? Então, a partir disso a gente estratifica, então isso eu falo sempre, tá? Eu, como profissional, como médica aqui, o que eu falo sempre? A primeira coisa que tem que fazer é o quê? Investigação clínica. Primeira coisa, chegou para você, chegou com uma queixa, chegou com sintoma, excluir que já não tem algo materializado. Então, ou seja, investigação normal, né? Laboratorial, imagem, etc. Então, a primeira coisa é isso. Bom, ok, investiguei. Não encontrei nada, né? Anatômico, digamos, né? Ou funcional, eu vou para quê? Aí eu vou pro Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Funcionou até agora. segundo nível de investigação. Segundo nível de investigação é o nível mental, que a gente fala, né? Então, é aquele nível dos gatilhos que a gente fala, né? Que são diversos, na verdade. Então, aqui vem o quê? Aqui vem o que a gente chama forma-pensamento, que é o quê? Um pensamento dotado de emoção. Ou seja, não é você pensar assim,
eu tenho que... primeiro já começa com eu tenho que, né? Mas eu tenho que pagar esse boleto amanhã e eu não consigo pagar esse boleto amanhã. Então, isso é um pensamento. A forma pensamento é: eu tenho que pagar esse boleto amanhã. Meu Deus do céu, mas e como é que eu vou fazer no dia que eu aí já vem o medo. Aí já vem a incerteza, a insegurança. Entende? Sensações. Então, aqui eu já não tenho um pensamento isolado. Aqui eu tenho um pensamento dotado de emoção. Então, isto torna-se um gatilho para o paciente. São N, né? N maneiras disso acontecer, tá? E aqui, no segundo nível, é que a gente começa a destrinchar o nó dos sonhos, quando o paciente apresenta sonhos, quando ele fala com você sobre isso, né? A gente tem vamos dizer assim, um trabalho muito aprimorado nesse quesito. Por quê, gente? Porque é nos sonhos que vem a simbologia dos próximos passos. Que próximos passos, Carlos? Próximos passos em direção à cura psíquica desse paciente. Ou seja, é uma comunicação do nosso eu superior para com a gente. Esse eu superior, ele já passou pelo perrengue. Esse eu superior, ele já vivenciou aquilo lá, então ele já sabe a saída. E às vezes ele tá mandando aquilo pra gente já faz décadas e a gente não tá entendendo os sinais que ele tá mandando, os símbolos que ele tá mandando. E da mesma maneira, os nossos órgãos e sistemas, eles também têm uma carga simbólica que a gente estuda dentro desse nosso setting aqui. Para quê? Para conseguir enxergar isso nos nossos pacientes, né? E além disso, o entendimento do alinhamento dos chakras para entender em qual lugar está o rolê principal ali para resolver, né? Em qual lugar eu tenho esse bloqueio. E no terceiro nível, daí finalizando os níveis de investigação, a gente tem o nível conectivo, que é um nível de campo. É o entendimento da frequência. Que essa pessoa é campo mesmo, gente. É campo magnético mesmo, é célula vibrando, é frequência, tá? Então, ou seja, qual é a frequência dessa pessoa versus qual é a frequência do ambiente que ela convive, qual é a frequência das pessoas que estão com ela ali naquela convivência também, tá? Então, a gente às vezes não, né? Frequentemente, a gente tem pacientes que chegam adoecidos pelo conectivo, pelo campo, tá? O problema deles, a raiz do sintoma deles está no nível conectivo, né? É o ambiente de trabalho que eles estão, é o ambiente, vamos dizer, disfuncional da casa que eles se encontram, convivência com as pessoas que estão numa frequência diferente, né? Isso até causa um pouco de repulsão. Então, ou seja, a gente consegue trabalhar com essa variável também para fazer nossos pacientes entenderem e melhorarem, tá? E no último pilar desses três aqui, ó, né, que são os que setam, né, o nosso entendimento da medicina simbólica, são os chamados processos alquímicos e processos de cura. Ou seja, aqui a gente está falando da base alquímica do que trouxeram para nós já de muitos séculos atrás, que é um conhecimento que era dos curadores lá atrás, mas que foi fragmentado e fizeram questão de retirar isso da gente, porque isso, na verdade, vai fazer com que você acesse a possibilidade da cura psíquica daquele paciente. Ou seja, ele vai curar o mindset dele, ele vai curar a mente dele, ele vai curar o campo dele, ele vai curar o espírito dele. E aí, obviamente, que o corpo, né, vamos dizer, em resposta a isso, também se cura, gente, tá? Não estou dizendo, quero deixar bem claro aqui para vocês, não estou dizendo que isso significa que, tá, então não precisa fazer mais nada, não precisa tratar nada. Não é assim, tá? Não é assim que a gente trabalha, certo? Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz é descartar, do ponto de vista físico, o que esse paciente pode ter já colocado. E aí eu trago para vocês aqui como a alquimia vamos dizer assim, é um ponto crucial, um ponto de inflexão para a gente dentro do nosso trabalho aqui na Vortex, né? Assim, dentro de como a gente vai acessar isso para os nossos pacientes. E a gente tem tudo isso trabalhado dentro dessa cronologia, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho dos princípios alquímicos, né?
ela é uma filosofia antiga, muito antiga, pré-cristiânica, que combina os elementos de química, física, astrologia, arte, semiótica, medicina, misticismo e religião, tudo junto. É tudo junto. Como o nosso corpo. É o corpo hermético que a gente fala, né? Muitos desses princípios e procedimentos de alquimia são os precursores da moderna ciência e a própria química, né? Então, nem se fala que isso é derivado de lá, né? De lá de 3.000 anos antes, com Hermes Trismegisto, pai da alquimia, né? Então, vamos dizer assim, o conceito alquímico do corpo, ele é como um vaso, um recipiente, é o vaso alquímico, que a gente chama, né? Ou seja, é o lugar da transmutação, aonde as transformações e transmutações acontecem. Essa transformação, ela é muitas vezes representada como essa transmutação. Então, assim, vamos dizer assim, figurativamente, o que foi anotado lá atrás, nos livros de alquimia, né? É transformar o chumbo em ouro. Tá, no primeiro momento você escuta isso, na concretude você diz assim, como assim? Mas então, como assim? Se dá para transformar chumbo em ouro, por que todo mundo não faz isso e fica bem de vida pro resto da sua vida? Porque não é sobre isso, né? O chumbo e o ouro, eles são metáforas para o teu desenvolvimento espiritual e pessoal, para tua transmutação. O chumbo é a sombra, é aquilo que não tem luz ali, mas que é uma característica que você precisa olhar e trabalhar e integrar. E se você fica enterrando ela ou jogando ela para debaixo do tapete mais e mais e mais e mais e mais, uma hora o teu self, né, a tua centelha divina, o teu eu superior, o imago Dei, que a gente chama, né, chame como quiser, né, a tua versão mais evoluída, mais melhorada, né, dentro dessa sequência de individuação. Se você não trabalhar esse chumbo aqui embaixo, você não vai conseguir chegar nesse ouro, o ouro alquímico, que é o quê? É a psique curada, a psique iluminada, né? Então, é um caminho que se desenvolve para isso. Então, essas bases da alquimia e do corpo, elas são interligadas com esse processo de transmutação que serve de alegoria para a transformação e purificação do teu corpo e do teu espírito. E aí, essa alegoria vem aonde, cara? Essa alegoria vem em sonhos, sintomas, sincronicidades, segundo Jung. O que a gente trabalha aqui dentro da Vortex? O principal pilar, que é o começo, né? Que eu digo assim, a gente destrincha de trás para frente, né? Que é o que traz as pessoas pra gente, que é o quê? O sintoma. É o corpo físico adoecido, ou com sintomas. E aí a gente precisa começar a destrinchar esse fio para entender. Cadê essa sombra? Cadê esse problema? Onde é que eu vou resolver isso aí? Não é? Então a gente tem padrões, gente. A gente tem padrões de comportamento, padrões de frequência e padrões de doenças e sintomas que se encaixam naquelas questões ou naqueles estágios alquímicos que a gente precisa otimizar, ou que a gente pode transmutar. Aí a questão é, se você tem esse conhecimento e se você consegue passar esse conhecimento, de uma maneira geral, isso vai acontecer de uma maneira muito mais fluida, muito menos sofrida para você e para o teu paciente. Agora, se você não tem esse conhecimento, o que acaba acontecendo? A pessoa fica presa naquele lugar, naquela rodinha do hamster que eu gosto de falar. Fica presa na rodinha. Né? Assim, existe uma ação, ele tem uma reação. Existe uma ação, ele tem a reação. Mas é a mesma. Ele não consegue entender o que ele tem que mudar, para onde ele tem que ir, como ele faz para desbloquear os próximos níveis. Então, a medicina simbólica vem para ajudar os profissionais a enxergarem como fazer os seus pacientes andarem para o próximo nível de uma maneira menos sofrida e com um melhor resultado e resultado mais rápido. E principalmente resultado duradouro, né? Porque aí o que acontece? É cura psíquica que nós estamos falando aqui, pessoal. Nós não estamos falando de prescrever omeprazol, muscular, fazer a sequência de físio. Não, nós estamos falando de cura psíquica para essas pessoas, né? Como de tantos e tantos pacientes aqui a gente tem, né? Então, uma das bases do nosso trabalho aqui, além dos processos alquímicos, aí assim, ó, veja, isso é de 3.000 anos atrás. Esse livro aqui, gente, é de 2021, né? E ele tem um nome muito interessante, né? São sintomas não explicados medicamente. Um approach cerebral. Ou seja, entender aonde esse fio
tá no cérebro para a gente conseguir destrinchar e entender o que tem de cognitivo e o que tem de empírico intuitivo naquilo que o teu paciente traz, para que você consiga ajudá-lo a enxergar. Esse livro é excelente. Então, vocês estão conseguindo ver, né, gente? Dá um ok para mim aqui no chat, se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Sim, sim, beleza, beleza. Ok, joia. Muito bem. Não, gente, é incrível, né? Que máximo, exato. É um negócio incrível, gente. Olha, eu digo para vocês, nossa, é maravilhoso assim a gente conseguir ter acesso a essas informações e principalmente um acesso a isso estruturadamente, que você consegue já trazer aquilo ali, basicamente é o passo a passo para que você consiga traduzir isso para o teu paciente, para que você consiga utilizar isso no teu setting terapêutico, seja ele aonde for, dentro da área da saúde, das terapias e etc, né? Porque como eu falo para vocês, os sintomas podem vir de maneiras variadas. Sintoma físico, sintoma mental, né? E chegando para você, quando você tem essas ferramentas na tua mão, você já consegue... entendi. Olha o padrão ali, ó. Deméter na sombra. Ah, peguei. Ali, ó. Doenças do feminino, desconexão completa com o feminino. Entendi. Então temos que fazer o quê? Temos que trabalhar por esse lado aqui, né? Dor de cabeça, enxaqueca, né? Né? Dor aqui atrás, aqui na cervical, ânimos negativos, né? Trabalhando no masculino direto na espada, essa mulher, por exemplo. O homem, a ânima, apatia, desânimo, vapores tóxicos, né? Da ânima, entende? Então, assim, você consegue já identificando isso, essa padronagem, né? Essa padronagem sutil dos sintomas, entende? É muito interessante. Mas vejam que isso não sou eu que estou falando para vocês aqui agora, né? Vejam só, essas tábuas que a gente tem aqui, elas são tábuas alquímicas da Idade Média, né? Aqui o que é isso aqui? Ó? É um comparativo do homem com a astrologia, com os signos, e aonde esses signos adoecem primordialmente, de acordo com o céu, para vocês entenderem, né? Ou esse aqui, que é o homem na sua divina forma, né? Que fala dos ciclos da natureza e dos órgãos, né? Tem inúmeras representações. Isso aqui é de 1600 e alguma coisa. Tem uma outra representação incrível da Cabala, correlacionando o corpo com uma casa de 4 andares, né? Colocando cada um dos elementos principais dessa casa e associando isso aos sistemas que estão naquele lugar, né? Assim, no tronco baixo, que é abdômen, pelve, no tórax, na região cervical, na cabeça. Impressionante, gente. É incrível as coisas que a gente, vamos dizer assim, relembra, né? Porque isso já é lá de trás, né? Então, só para vocês entenderem, olha, essa figura aqui é de 1547, se eu não estou enganada, é 1500 alguma coisa, né? Isso aqui é da escolástica que a gente fala, né? Da escola escolástica, né? E aqui, o que ele coloca? Vejam, lá atrás, eles já tinham esse entendimento de que a entrada da informação, a entrada dentro do nosso corpo físico, né? Aqui através da parte neurológica, neuronal, se dava através dos sentidos, do mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos, gente, está intimamente ligado à energia de criação, geração, nutrição, a energia do feminino. A energia do feminino trabalha como? Ela trabalha através do prazer. Como assim do prazer? O cérebro entende duas coisas só: prazer e dor. Ele quer buscar o prazer, fugir da dor. Então, o resumo da ópera do cérebro primitivo é esse. Então, quando entra alguma sensação que te remete a um risco, né? Assim, dor, etc., o que acontece? Essa informação, ela entra com o sentido e ela já vem para a segunda câmara, que é o logos, né? Que é onde o quê? A gente racionaliza aquilo por algum tempinho. Tem gente que fica presa aqui, né? Eras a fio, no logos, né? Mas você racionaliza aquilo rapidamente e aquilo imediatamente já cria uma memória. E aí você tem um banco de memórias. E essas memórias aqui atrás, elas são visuais. E elas são atemporais. Elas são imprints. Então, ou seja, com aquilo, com aquele imprint, leia-se, por exemplo, digamos, um trauma que tenha acontecido, uma criança que se assustou
sei lá, no zoológico, com o leão, por exemplo, quando era pequenininha, aquela imagem fica na cabeça dela. Existe todo um desencadeamento da circuitaria adrenérgica, do lutar ou fugir, ou seja, não tem lugar para criação aqui, não tem lugar para espaço criativo, não tem. Eu tenho que lutar ou eu tenho que fugir. Adrenalina, né? Então é esse lado do cérebro trabalhando ali. E aí o que acontece? Esse imprint fica aqui. E quando a criança, por exemplo, que é adulta já, tem vou dar o mesmo exemplo, pra vocês entenderem. Tem um boleto para pagar. E a criança tem aquela sensação, né? Assim, o cérebro entende aquilo. Nossa, com medo, medo, insegurança, medo. Que medo é esse lá no final? Medo de morrer, né? Meu Deus, não tenho como pagar as contas, como isso, eu vou morrer de fome, né? Então, esse medo primitivo lá atrás, ele vai desencadear a mesma coisa, é o mesmo imprint que tá aqui atrás. Agora, vejam, gente, isso aqui foi descrito em 1500 e alguma coisa. Ou seja, já estava lá. Tá, e por que eu tô falando isso aqui agora? Por quê? Porque a base do trabalho, vamos dizer assim, da internalização da informação para nós, ela é sensorial. Ela é o sentir. Depois é que a gente vai pensar. E isso está intimamente ligado à intuição. E isso está intimamente ligado a respeitar o seu corpo, os seus limites, o seu sentir. Agora, quando a gente começa a colocar um monte de racionalização em cima disso, o que começa a acontecer? Isso começa a ficar embotado. E aí chega um ponto que isso acaba tornando-se um sintoma. Isso vem para o corpo. Por quê? Porque essa informação não está conseguindo ser processada por inteiro. Ou eu tenho um imprint lá atrás que está toda hora me lembrando daquela situação adversa, certo? Então, para vocês entenderem que toda essa materialização aqui, né, o que a gente traz aqui são, na verdade, conceitos que vão se juntar com tudo que a nossa ciência de agora, maravilhosa, né, que nos trouxe até aqui, e isso é fundamental, vai se juntar com essas informações para que a gente tenha daí as duas visões enquanto profissionais da saúde. A visão do sutil e a visão do concreto. Para conseguir entender no corpo, nos corpos do nosso paciente, o que está acontecendo com ele. E daí, claro, conseguir orientar ele de uma maneira muito mais clara e assertiva para que ele consiga melhorar e obter os resultados que ele quer e que a gente quer que ele obtenha também. Confere? Porque senão não adianta nada, né? Senão qual que é o ponto, né? E era assim que eu estava me sentindo lá atrás, antes de entender isso aqui. Qual que é o ponto de continuar sendo um prescritor, né? Basicamente. E prescreve o remédio, prescreve, melhora um pouquinho, que bom, volta 3 meses depois, prescreve o remédio, muda o remédio, e assim vai, né? Mas efetivamente você não consegue ajudar aquela pessoa daquele jeito, né? Então, pergunto para vocês, gente, tá fazendo sentido para vocês isso, esse entendimento de como é possível a gente melhorar muito o nosso setting terapêutico, o nosso atendimento para os nossos pacientes, trazendo esse conhecimento e agregando esse conhecimento àquilo que a gente já tem, que é fundamental, claro, é a base teórica, é a base, né, vamos dizer assim, ela é a base, o alicerce concreto, né? Só que só o alicerce concreto não tá mais dando jeito, não sei como é que tá para vocês aí, mas para mim aqui, há muito tempo a coisa tava nesse ponto e isso estava dificultando bastante, tanto que as coisas melhoraram muito para os pacientes nesse sentido, né? Então, tá fazendo sentido, gente? Sim, né? Já mandaram para mim ali? Deixa eu ver. Total. Sim, a Ali mandou, total. Muito bem. Então, gente, o que eu trago aqui para vocês é a oportunidade da gente trazer a junção desses saberes do sutil e dos saberes do concreto, né? Através da estratificação que a gente conseguiu trabalhar, a estruturação desses pilares de investigação e da metodologia para como acessar isso no teu paciente e para como traduzir isso para ele, para que a gente consiga trabalhar para além do concreto essa maneira de acessar a raiz dos sintomas recorrentes desses doentes, que muitas vezes estão lá para a gente, né?
E dói no coração, né? Dói no coração da gente, porque a gente tenta e muitas vezes a gente não vê o resultado que a gente gostaria neles, né? Então, trazendo isso aqui para vocês, venho aqui hoje para fazer um convite para vocês compreenderem, para vocês trabalharem esse tipo de abordagem, né? Como eu falo para vocês, esse tipo de abordagem da medicina simbólica no setting terapêutico de vocês através do nosso programa, né? Da Vortex Kiron, que é uma mentoria voltada exclusivamente para profissionais da área da saúde e terapeutas, aonde a gente vai trazer todo vamos dizer assim, todo esse fio condutor de como aplicar essas estruturas da medicina simbólica dentro do setting terapêutico de vocês. De uma maneira aberta, se você quiser, né, sem problema nenhum, falar assim, olha, eu estou trabalhando com a medicina simbólica junto nisso, assim, 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 ou de uma maneira implícita, né? Ou seja, você ter esse conhecimento para você aplicar aquilo ali, você enxergar no teu paciente e você estruturar a terapêutica para eles. Eu quero mostrar para vocês aqui como vai funcionar a dinâmica dentro da Vortex, né? Qual é o nosso cronograma, vamos dizer assim, né? Dentro dessa T1, que é a turma fundadora da Vortex, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. E já, inclusive, a semana passada a gente já teve, né, uma sessão inicial, né? O pessoal que já entrou na turma 1 já está na supervisão, né? Isso é uma coisa super importante de eu colocar para vocês. Estão vendo a tela aí, gente? E qualquer dúvida vão mandando também, tá? Podem mandar pra gente, tá? Muito bem. Então, como é que vai funcionar, não é? A gente tem, desde a introdução, claro, né? Como a gente vai trabalhar, né? Na Vortex. Daí a gente tem o módulo 2, que é o início aqui, né? Onde a gente vai falar sobre a neuropsicoimunoendócrinobiologia, que é aquilo que a gente estava comentando ali em cima, né? Destrinchar aonde essas conexões acontecem no corpo do nosso paciente, primeiro no corpo físico, para depois entender do corpo sutil como isso desce, né, para nós aqui, tá? A anatomia do corpo físico e as simbologias principais, como eu falei para vocês, existe simbologia nos nossos órgãos e sistemas, assim como existe simbologia que vem nos sonhos, aquela coisa, né, do tipo, a pessoa tá sonhando lá com uma cama no meio do mar, né? Como assim, né? Então, assim, o cotovelo tem uma simbologia, separatio, né? Articulações no geral, né? O que aquilo quer dizer, né? O joelho tem uma simbologia, é separatio, mas é dobrando-se, submetendo-se, né? Então, a gente tem que começar a entender qual é o contexto dessa pessoa que traz ela com essa dor crônica no joelho e vindo de um ambiente tóxico, né? Isso é um paciente, mentorada minha, que, né, a gente destrinchou o caso dela. O problema dela era conectivo, era o campo, né? E ela tinha que se dobrar aquilo ali, né? Bem como o biorritmo e as circuitarias neuronais. Isso é fundamental de ser entendido, gente. Porque essa mudança de circuitaria nos pacientes e na gente próprio, a gente só consegue uma vez que a gente entende qual é o nosso biorritmo e, para além disso, começa a respeitá-lo. Porque aí a gente consegue ir trabalhando neuroplasticidade, tá? Trabalhando cada vez mais a nossa circuitaria do núcleo accumbens e cada vez menos, cada vez atrofiando, entre aspas aqui, mas a nossa circuitaria adrenérgica, que é dos pacientes da mesma maneira, né? Que é o que inflama. É o que lá no fim das contas desce na doença. Desce, por exemplo, numa síndrome plurimetabólica que ninguém sabe por que aquela pessoa está inflamada. A pessoa está inteira inflamada, né? Com hipertensão, com diabetes, com aterosclerose, com esteatose, com tireoide, problema de tireoide junto, tudo junto, e não existe um ponto de convergência naquilo, exceto inflamação em todos esses lugares, né? Então, entender isso, entender o biorritmo é fundamental para a gente conseguir começar essa mudança nos nossos pacientes, né? Depois disso, os sintomas psicossomáticos e as suas origens, né? Então, compreendendo dentro desses níveis de investigação, aqui, ó, né? Já puxa aqui, né? Os níveis de investigação, aqueles que eu comentei com vocês, a gente destrincha todos eles, observa quais são os pontos principais de atenção em cada um deles para a gente poder entender esses padrões, né? A anamnese simbólica, né? Porque além de você perguntar para a pessoa, né? Que remédio a senhora toma, dona fulana? Que doenças que a senhora tem, dona fulana, né? Como é que... como a senhora come, dona fulana, né? Alguém na família teve problema? Isso é uma anamnese concreta, né?
Mas aí a gente tem todo o entendimento da anamnese do sutil daquela pessoa, né? Mas vem cá, como é que tá em casa, né? E o seu marido, como é que tá, né? Como é que tá a convivência com o seu marido? Aí a gente começa a dizer, eu só brigo com ele o dia inteiro, que ele bebe, porque isso, porque aquilo, né? Exemplos da vida real, né? Aí você, entendi. Eu tenho uma tensão no ar aqui. Ou não, doutora, nossa, eu faço tudo para todo mundo, porque eu vejo que sem mim eles não vivem, né? E assim vai indo, né? É, depois a gente tem um módulo que é dedicado, esse módulo, inclusive, já está lá, o pessoal que já está no início aí dos trabalhos, já até acessou ele inicialmente, já está lá. É um módulo que fala exclusivamente das doenças do feminino e a desconexão da nossa Kundalini, ou seja, desconexão com a energia do feminino, né? Gente, o que materializa, assim, hoje, né, de infertilidade, pacientes tão jovens, ovário policístico, cisto de ovário, câncer de mama em mulheres tão jovens, menopausa precoce, né? Tanto sintoma do trato ginecológico, né? Do trato genital feminino, né? Isso aí tem uma relação direta com o desequilíbrio da energia do feminino e do masculino dentro dessa mulher. E no homem também tem o setting de doenças, assim, é mais difícil de perceber, é mais difícil de ver. Por quê? Porque eles não têm abertura para isso, né? Mas as mulheres, elas estão abertas e cada vez mais abertas, e elas estão pedindo ajuda nesse sentido, né? Do entendimento de que, assim, pesquisa todo o rolê da infertilidade, e aí acha lá uns toquinhos de endometriose, mas não tem Cristo que faz gestar, né? E aí o que acontece de repente? Você vai observar a mulher trabalhada no automático, no checklist, no dou conta de tudo, Mulher Maravilha, desbravadora, espada na mão. O que acontece? Não existe lugar para criação. Não existe lugar para criação de uma nova vida ali. Eu sei que eu tô falando, pode parecer um pouco difícil, né? Eu vi. Mas, gente, a energia do feminino, ela é uma energia criativa, de criação. Literalmente. Então, se você vive trigada na adrenalina, né? Já acorda atrasada com o despertador, já levanta de manhã, já é o primeiro booster de adrenalina lá. E aí, o que acontece já imediatamente? Adrenalina, cortisol, fator de necrose tumoral, fator IGFs, pá, tudo jogado na corrente sanguínea. 6:30 da manhã, né? Aí já começa o dia assim. Aí as 4 primeiras horas do dia vão ser setadas assim, querendo ou não. Aí o que começa a acontecer? Já sai se atropelando, atrasada, já sai gritando pra filho, pra isso, pra aquilo, pra ir pra escola, pra não sei o quê, e já toma café errado, e aí um já dá uma resposta atravessada, e aí já começa a brigar, e aí o que acontece? Isso só vai escalando. E o que esses mediadores fazem, gente? Esses mediadores inflamam. E o que é endometriose, se não uma doença inflamatória hormônio dependente? Olha a junção das duas coisas. Tem outros fatores, tem genética. Lógico que tem, lógico. A gente tá falando, né? Aí o que a gente tá falando aqui? A pessoa fez toda a investigação. Não chegou numa causa. Só tem o problema lá, mas não sabe o porquê que aquilo tá acontecendo. E de repente essa mulher começa a descida. Começa, no meio daquilo ali tudo, ela começa a jornada de heroína. Ela começa a descida dela. E aí, de repente, quando você vai ver, dali 6 meses que ela tá nesse caminho, o que acontece? Ela vai fazer um exame de controle. Fez o tratamento inicial, depois parou, depois, sabe aquela coisa assim? Mas ela tá olhando para dentro dela. Ela tá dando espaço para essa energia criativa. Ela tá dizendo não. Ela está se reconectando com o sentir dela. Rituais de reconexão. Então, nisso, o que acontece? Essa circuitaria aqui, ó, a circuitaria dessa energia vai aumentando de tamanho. E a circuitaria adrenérgica vem diminuindo, ela já não acorda mais com o despertador. Ela já sabe que horas ela acorda. Ela acorda sozinha. Ela já sabe fazer as suas intencionalidades de manhã e de noite. E de repente vai ver 6 meses depois, o que acontece? Nossa, incrivelmente essa endometriose reduziu 40, 50, 60%. E acontece, gente. Isso acontece. É milagre? Não. Mas é o quê? É esse entendimento de que existem outras coisas para além daquele problema anatômico ali. Então, assim, é muito característico isso. A gente vê muito acontecer isso, tá? Então, a gente tem um módulo dedicado a isso, tá? O módulo 5, o módulo dos sonhos, é claro, né? Não podia deixar de faltar, né? É como a gente faz essa interpretação, como isso pode nos ajudar,
como isso pode ajudar o nosso doente, né? Por quê? Porque nos sonhos, gente, via de regra, vem qual é a próxima etapa. Vem qual é a próxima operação alquímica a se realizar. Ou seja, o que eu tenho que cortar? O que eu tenho que deixar morrer aqui dentro, que não serve mais, né? Isso tudo simbólico, tá, gente? São operações alquímicas, tá? O que eu preciso deixar dissolver? Que crença eu preciso dissolver em mim? Que não cabe mais em mim? É fluido, não tem forma agora, mas eu vou entender isso mais ali pra frente. Então, os sonhos, eles vêm dando essa letra. Por quê? Porque isso é uma comunicação do nosso self com a gente, tá? E aí, claro, as conexões alquímicas, que são os processos alquímicos e de cura, parte 1, parte 2 aqui, né? Então, essa modulação é a inicial. Teremos ainda, que eu já confirmei, colega querida, maravilhosa, Adriana, falando de pediatria e o sutil, que não é fácil esse rolê, né? Porque você olha e fala sempre assim, meu Deus, como que uma criança fica doente, né? Você pensa, não tem nexo uma coisa dessa, não tá certo, né? E assim, e o campinho deles às vezes não é o deles, né? É ancestral, é coisa de antes, né? Eles vêm para quebrar o padrão, né? Então a Adri vai falar sobre isso com a gente. Sara vai falar da parte de astrologia e saúde, astrologia e medicina. Ali, como eu acabei de mostrar para vocês, já em 1500 e tanto existiam tábuas alquímicas que falavam disso já, né? A Sara é médica e é astróloga, ela é as duas coisas. E ela tira tarô e tal, é o nosso esquema. Ela é médica do concreto e do sutil, alquimista, né? A Fabi, que trabalha com a gente em alguns projetos, psicóloga maravilhosa, especialista em trauma, vai passar para a gente também uma aula do corpo e o trauma, né? Ela trabalha com MDR, é uma técnica que traz o trauma para o corpo para desbloquear, né? Para descristalizar aquele núcleo, né? Ela explica bem direitinho isso na aula, é maravilhoso, né? Então a gente ainda vai ter essas participações dessas mulheres maravilhosas dentro do nosso setting aqui de módulos e que estarão tanto na parte gravada quanto nas sessões que a gente vai ter. Aí você me pergunta, tá, Carla, mas é só isso gravado? Não, claro que não. Nós teremos ainda algumas coisas fundamentais que eu acho que até é tão fundamental ou mais do que essa parte gravada, né? Que é o grupo tira dúvidas, né? Então a gente tem um grupo de interação no WhatsApp. Esse grupo ele já está funcionando para quem já começou semana passada, já mandaram casos, já estou supervisionando, né? Então esse grupo ele vai funcionar para tira dúvidas aberto 24 horas, obviamente com funcionamento no horário prioritário das 8 às 17 horas. E se você tiver alguma prioridade, por exemplo, eu estou com um paciente no consultório, eu queria agora essa explicação, eu queria ver se eu consegui entender isso agora. Será que tem alguém que pode me ajudar aqui? Você põe uma bolinha vermelha e uma sireninha, que aí nós vamos ver e vamos entender como uma prioridade isso, tá? O funcionamento aberto do grupo das 8 às 17. Obviamente que você pode mandar em qualquer horário, né? Ah, é 10 da noite, 11 da noite, lembrei daquele caso. Pode mandar, a gente vê já no outro dia, né? A gente vai dando cadência, tá? Esse grupo, além de tira dúvidas, ele vai funcionar como um grupo de supervisão, é lógico. Então, dentro desse setting da mentoria, a gente vai ter isto por um período de 2 meses da parte teórica, com sessões quinzenais e 3 meses de supervisão. Ou seja, então a gente tem um total de 3 meses de mentoria. 2, onde a gente vai posicionar esses princípios, a parte teórica, as nossas sessões e reuniões, e supervisão no WhatsApp, além desses 2 meses, por mais um mês inteiro comigo, tá? Direcionando vocês os casos, dúvidas, etc., que vocês tiverem de pacientes ou clientes de vocês, certo? E além disso, a gente tem então as sessões quinzenais, onde a gente vai falar de cada um desses princípios aqui, vai trazer as convidadas para conversar durante esse período, né? E uma sessão por mês, né, dentro desses 3 meses, uma sessão magna, onde a gente vai puxar os melhores casos para estudo, entendimento, pontuação, aquilo que é o fundamental, né, daquele caso, daquele padrão, tá? O grupo já tem início imediato, né? Como eu falei para vocês, então já temos pessoas que estão no grupo lá, que estão já mandando casos, tendo esse entendimento e etc. As aulas em si, as aulas da mentoria começam no dia 16 de maio, tá? Eu tô tentando puxar esse link aqui, não tô conseguindo, mas no dia 16 de maio as aulas da mentoria começam, tá? Então, ou seja, quem entrar agora vai ter, além dos 3 meses de supervisão, o tempo de supervisão até lá, ou seja, vai ganhar quase um mês, né, de supervisão, vai ganhar 20 dias de supervisão, ainda a mais, né? E o pessoal já tá lá, então eles já estão aproveitando, tá? E para esse pessoal, pro povo que tá aqui hoje comigo, pro povo que estava a semana passada, ou seja, é a turma 1, a turma fundadora
da Vortex Q, né, que está embarcando com a gente nessa jornada, teremos 2 módulos bônus ainda, né, que são, ó, primorosos para vocês. Então, primeiro deles, ainda dentro do tema, né, do nosso tema da medicina simbólica, é o workshop Alquimia e Corpo, um workshop que eu passei agora há 3 semanas atrás, que simplesmente tá o puro suco do ouro, gente. Falando do corpo e da alquimia. Aquelas tábuas que eu mostrei para vocês ali, elas fizeram parte desse workshop junto com todo um outro estudo, mas tá assim primoroso, digo para vocês por quê? Porque tem muita profundidade naquele material, já falando do corpo hermético, né? Do corpo alquímico, tá? Então isso vai junto para vocês como módulo bônus. E para quem ainda tiver o interesse, tá numa transição de carreira, quero trazer meu trabalho para cá, adoro esse modelo da medicina simbólica, quero entender como é que funciona esse modelo de negócio do digital da medicina simbólica, eu ainda vou disponibilizar para vocês o modelo de negócio da medicina simbólica. Ou seja, como eu implementei isso aqui no digital, de tal maneira a fazer com que em menos de um ano a gente tivesse um faturamento melhor do que muitos anos da gente e que para vocês é totalmente possível implementando a medicina simbólica junto, ou abrindo isso, ou internamente, né? Usar, não quero falar sobre isso, mas eu quero entender isso da mesma forma, gente. Então, ainda vai todo esse módulo para vocês, e se der tempo ainda, gente, eu não sei se vai dar tempo no final, né, das coisas, mas se der tempo, eu ainda vou passar para vocês uma sessão ao vivo para a gente destrinchar esse modelo de negócio, caso vocês queiram entender mais aprofundadamente isso também. Certo, gente? Então, tô expondo para vocês. Vejam, o que a gente tem, complexidade do material que a gente entrega aqui, sendo, como a gente fala, não só uma mentoria, mas uma formação, né? Porque isso é uma formação. Digo, inclusive, eu quero ver se eu consigo isso. Eu tô pleiteando isso já. E aí a gente consegue certificação retroativa como ou um curso de extensão ou uma pós mesmo, né, através ou do MEC ou da Cogna, né, que a gente tem essa possibilidade de trabalhar. Então, ou seja, inclusive, a gente está pleiteando que isso tenha uma certificação, para além da certificação da plataforma normal que tem, né, a certificação ou do MEC ou da Cogna, né, que é a empresa de educação, uma das maiores empresas de educação dentro do país, tá? Então, a gente ainda vai ter essa possibilidade. Bom, tendo isso em vista, o que acontece? Uma formação, gente, né, esse material, tudo isso que eu tô entregando, e a supervisão, principalmente, que acho que esse é o ouro do ouro, né? É estar junto, né? Não só a teoria, mas a prática, tanto nas sessões quanto no dia a dia. Você está no teu consultório, você está no teu laboratório, você está atendendo teu paciente, você pode, né, trabalhar isso junto com a gente, né? Então, assim, isso aí como eu digo, eu nem gosto muito de fazer, mas é quase uma residência mesmo, né? Você tem a supervisão direta ali. Isso é maravilhoso, né? Então, só isso, gente, na formação, só a supervisão, durante esses 3 meses, já daria para pensar tranquilamente em uns 5 a 8 mil reais, fora todo o material teórico, fora tudo isso. Então, ou seja, formações, de uma maneira geral, estão entre 8, 12, 15 mil reais. Mas para essa turma, que é a turma inaugural da Vortex, com todos esses bônus que eu estou comentando com vocês, que estarão válidos para quem entrar na nossa formação dentro dessa T1, ou seja, esse link vai ficar disponível e aberto com esses bônus até amanhã, tá? Amanhã à tarde, não sei qual é o horário exato, acho que é às 15 horas ali, mais ou menos, da tarde. Para quem estiver com a gente junto, a formação dos 3 meses, com tudo isso que eu comentei com vocês, vai sair pelo valor de R$ 2.975 ou 12 vezes de R$ 297,50. Dá para fazer no cartão, dá para fazer de várias vezes, daí tem que falar com o nosso pessoal de vendas lá, né, o Vitor, os Vitors, né, são 2 Vitors que estão trabalhando com a gente nesse suporte, né, então dá para conversar com eles. Se você quiser pensar, entender, o Vitor quer falar, fale, Vitor, pode falar. Não, eu só levantei a mãozinha aqui para mostrar que eu tô aqui. Sim, o Pode Vitor. chamar. Exatamente. O Vitor das vezes que está aí com a gente, inclusive dá para dar um oi para ele lá no WhatsApp, né? Caso você ainda não sei como é que eu vou fazer, como é que eu posso fazer, como eu posso pensar, então converse lá com ele, diga que você estava aqui na sessão. Isso é fundamental, né? A gente prestigia quem honra a gente aqui, quem está aqui com a gente, quem tem o entendimento de que isso é algo que pode ajudar muito, né? A gente próprio e aos nossos pacientes, né? Então, dá uma conversada com o Vitor lá, sem problema nenhum. Mas só saiba que, então, a Vortex, com todo esse arcabouço, a supervisão por 3 meses, na verdade, vão ser quase 4, né? Se você entrar, por exemplo, entre hoje e amanhã,
você já começa a supervisão imediata. Então, já vai até pegar os casos que estão lá. Tem e-book que já foi para lá, um monte de coisa que já está lá, além da plataforma, né? Os materiais que estão na plataforma, alguns outros materiais serão entregues à medida que o curso for andando, né? À medida que a nossa formação for andando, né? É isso mesmo. Quem se dedica a estar com a gente tem vantagens. Tem, com certeza. Por quê? Porque isso honra o nosso trabalho, né? Então, saibam que vai ser por esse valor. Então, são 12 vezes de R$ 297,50. Basicamente, gente, isso aí dá menos do que sair para jantar com a família, né? Se você for pensar num sábado, um sabadão à noite, aí um dia, né? Aleatório. Depende do tamanho da tua família também, claro, né? Mas, de uma maneira geral, uma saída na noite hoje é isso, né? Se não for mais, né? Então, pense o quanto isso pode agregar e o quanto isso pode agregar, inclusive, além do teu setting terapêutico, ao teu negócio, né? Porque a gente ainda tem esse módulo que está todo gravado e já está lá disponível de como você pode transicionar e trazer isso de uma maneira muito estratégica para o digital, certo? Então, pergunto, gente, tem alguma dúvida sobre a mentoria, sobre como funciona, sobre a supervisão, né? Aí vocês perguntam, meu Deus, mas será que é para mim? Gente, se vocês estão aqui, é porque vocês entendem que a situação que a gente trabalha hoje, como a gente trabalha hoje só na concretude, não tá mais dando jeito, né? Acho que vocês conseguem enxergar isso, né? E que se você adquirir esse conhecimento, traz esse conhecimento para o teu setting, o teu resultado certamente será maior e melhor em todas as instâncias, né? Que é o que está acontecendo com todo mundo que está adentrando nesse lugar, dentro desse arcabouço de conhecimento, né? Que eu dizer para vocês, ele já era nosso, né? Mas ele foi tirado de nós, né? Das gerações aí ao longo dos séculos, e a gente está reacessando isso agora. Então vocês vão ver que é uma delícia trabalhar com isso, né? Com todo esse entendimento, com toda essa estruturação, certo? Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Quem tiver alguma coisa, pode mandar aqui pra gente. Se não, Vitor, quer mandar teu link aí também, né? Caso o pessoal queira dar um oi aí para vocês depois, né? Estou aqui curiosa, não é mesmo? Ah, astróloga! Maravilhosa! Aí, Chayane, então, olha aí, ó. Veja, tem uma médica astróloga que vai falar de astrologia e saúde, mulher. Olha aí. Pode ser que te ajude muito isso aí nesse ponto, né? É um contínuo, né? É um contínuo isso, né? Esse é o link do Vitor, ali embaixo ele mandou também. Caso você queira dar um oi, conversar sobre condições, etc., só entrar em contato com ele também, certo? Se não, gente, não tenho uma dúvida além. Então, eu espero vocês aqui desse lado para a gente otimizar muito, né? Tanto o nosso próprio, porque ajuda a gente, viu, gente? Ajuda a gente mesmo, né? O nosso próprio conhecimento e principalmente otimizar esses resultados para os nossos pacientes, lembrando que ainda tem essas vantagens todas, né? Desse bônus, desse workshop que está fantástico, não é por nada não, mas está fantástico esse workshop Alquimia e Corpo. E além disso, esse módulo em relação aos negócios, né? O modelo de negócio da medicina em Tá bom, gente? Combinado? Perfeito, Chayane. Obrigado. Eu que agradeço, Chayane, Alê, Moto, Vitor, quem esteve aqui com a gente durante essa sessão. Muito obrigada. Uma honra e uma alegria ter vocês aqui. E eu espero vocês desse lado para a gente já começar a supervisão, já, ó. Amanhã já trazendo os casos para mim, que eu adoro um caso para destrinchar. Sempre foi assim, 21 anos que eu sou assim, e isso é uma das coisas que mais me move dentro do meu trabalho, da minha missão, que eu sei que é essa. Tá bom, gente? Combinado? Um beijo para todo mundo, então. E a gente se fala, então. Até!